A entrada em bolsa do Jerónimo Martins foi crucial para a estratégia e para a visão que o meu pai tinha para com a companhia e para com a família. O meu pai já estava há 20 anos à frente do Jerónimo Martins quando aconteceu. Era uma empresa fortemente industrial. Ele decidiu que o retalho era um fator de crescimento, era um fator novo para Portugal, compreendeu o que era este negócio, percebeu como é que este negócio se podia fazer, mas precisava de concretizar essa ambição. Sem esta entrada, esta visão nunca teria acontecido. Foi seguramente no primeiro trimestre de 1989. Portanto, e na sequência, enfim, de uma reunião que eu tinha tido com o Sr. Soares Santos em relação à possibilidade de se proceder à reorganização do controle acionista do Grupo Jerónimo Martins. Posteriormente, foi alargado ao Dr. Guimarães Assédio essa discussão e ao Dr. Nogueira de Brito, e finalmente validado um conjunto de propostas que tinham sido elaboradas no sentido de proceder a essa reorganização, num jantar que foi feito em casa do Sr. Soares Santos, em que participaram, enfim, para além destas pessoas que eu já referi, o Dr. Santos Silva e o Dr. Saruca Salgado, do BPI. Foi realmente um dia que eu não esqueço, porque a descrição feita pelo Sr. Alexandre Soares dos Santos do que estava em causa. Havia divergências sobre a estratégia e sobre o posicionamento entre os dois grandes blocos acionistas, da família Francisco Manuel dos Santos, da família Pereira do Val. Mas, sobretudo, Alexandre Soares dos Santos queria dar à empresa uma visão de longo prazo e uma visão de longo prazo que não levasse a dúvidas, a hesitações e a divergências. A aquisição das participações da família Val, portanto da Sociedade Elísio Pereira de Val, só seriam possíveis se a oferta fosse uma oferta correta. A nossa ideia era que uma oferta feita com base numa avaliação feita pelo BPI seria seguramente aceita pelo Dr. Borges de Castro. E, portanto, a dispersão de capital visou exatamente o financiamento dessa aquisição. O que nós sabíamos era que, fazendo dessa forma, criávamos condições também para diversificar as fontes de financiamento do crescimento que estava projetado, digamos, no projeto, na visão estratégica do Sr. Soares Santos. Ele não estava satisfeito em ficar só na indústria, achava que em Portugal havia de aproveitar o momento de relançar uma distribuição moderna, de que não tínhamos nenhuma experiência bem-sucedida, mas ele pensava já em se as coisas corressem como ele pensava que tinham condições para correr em casa, isto é, no seu país, de vir a abrir noutras geografias. O preço base da OPV, como era chamado na altura, eram 3.300 escudos. Cerca, portanto, de 16,5 €. Não foi esse o preço real da subscrição, porque a procura esteve largamente a oferta e, portanto, houve que fazer rateio pelos valores oferecidos pelos subscritores e o preço final acabou num valor ligeiramente superior a 3.700 escudos, ou seja, 18,5 €. Em meados de 1990, a cotação já estava nos 7.500 escudos, 37,5, ou seja, o dobro do preço da colocação. Isto, ou seja, em menos de um ano, o valor das ações dobrou. O princípio do século XXI foi muito duro para o Jerónimo Martins, senão há alturas em que foi mesmo penoso. Foi uma altura em que tivemos que repensar o negócio todo, tivemos que alienar, mas fizemos-lo sempre de uma forma muito estruturada e muito focada, o que permitiu que o Jerónimo Martins, depois dessa crise do princípio do século XXI, saísse mais forte e mais determinado e com uma visão melhor. Os valores de 1998 e o princípio de 1999, os rácios, digamos, entre capitalização bolsista e vendas, ou rácio capitalização bolsista, EBITDA ou até resultados líquidos, são inimagináveis. E, portanto, não podiam corresponder a uma valorização real, o que, obviamente, determinaria sempre
uma perda de valor quando surgisse o primeiro percalço, como surgiu com a substituição de sistemas e os crashes que tivemos. Um profit warning assenta no princípio que o grupo sempre seguiu de que falar verdade é absolutamente necessário no mercado de capitais, e num segundo princípio de natureza muito prática, é que se tem de ser, quanto mais cedo melhor. Ir contando ao mercado quais eram os nossos planos, quais eram as nossas convicções e ser capaz de executar, acho que depois resolveu muitas das questões que se levantavam com o processo de reestruturação. O grupo tinha ativos muito interessantes em mercados muito promissores, mas tinha um balanço muito baseado em dívida. Então o que o grupo teve de fazer foi escolhas. Essa foi a primeira das linhas estratégicas, escolhas. No fim de contas, 3 passos. Reestruturar o portfólio, melhorar cada um dos formatos e dos ativos, da gestão dos ativos que mantínhamos na nossa posse, e terceiro, reformular o balanço com vista a recuperar o investment grade rating que a companhia merecia ter. A Jerónimo primeiro reinventou-se de grupo industrial para grupo na distribuição e percebeu onde é que estaria o nicho onde vocês eram realmente bons, mas depois também investiram no Brasil, correu mal. Correu bastante mal e, portanto, a grande questão era como dar a volta. E aprenderam com os erros. E eu acho que isso, quer como país, quer as empresas, quer as próprias famílias, temos que aprender exatamente com os nossos erros. Não ter medo de falhar. Quando teve de se vender alguns ativos, como o Vidag, o Brasil, com dor, mas com forte consciência do dever, foi isso mesmo que se fez. O mercado normalmente, quando houve notícias de aumentos de capital, reage mal. Normalmente reage mal. E, portanto, qualquer anúncio que possa ser feito desse tipo de operação tem que ser muito cuidado. E, na altura, um dos elementos importantíssimos foi a disposição do acionista maioritário para acompanhar esse aumento de capital. Se não fosse isso, seria difícil convencer o mercado de que este tipo de aumento de capital numa empresa que ainda não tinha concluído o processo de reestruturação pudesse andar para a frente. Uma das fortalezas que eu acredito muito do Jerónimo Martins é este facto de ter uma família de controle e estar ao mesmo tempo na Bolsa. Isto permite que nós pensemos em estratégias, como implementar, o que fazer, o que é melhor, através da estabilidade acionista, e, ao mesmo tempo, o facto de estarmos na Bolsa obriga-nos a ser rigorosos, mais bem preparados, a prestar contas e a sermos muito cuidadosos em toda a nossa estratégia. É, de facto, também um exemplo notável de uma empresa familiar que, ao longo dos anos em que está no mercado, soube conciliar e manter essa característica familiar e que, ao mesmo tempo, não é, tem estado cotado em mercado, tem aproveitado o mercado e tem lidado com o mercado da melhor forma possível. E não só soube, de facto, aproveitar essas oportunidades, como também soube ir lidando com questões de governo societário, de governance, que uma empresa familiar, em determinados momentos, tem que lidar e tem que equilibrar, digamos assim, entre aquilo que é a gestão e a intervenção da família e aquilo que é as necessidades de ter, enfim, gestores externos e de conjugar características e competências de ambos os lados. E há uma história interessante para contar e que devia ser mais partilhada com o nosso tecido empresarial em Portugal, porque é, na verdade, a história de uma empresa que, abrindo o seu capital, ainda assim tem condições para manter o controlo e, simultaneamente,
interessar e atrair um conjunto de investidores, designadamente institucionais, de entre os mais importantes do mundo, que não deixam de se interessar pela empresa, muito pelo contrário, interessam-se se calhar mais pela circunstância de existir acionista de controle e acionista de natureza familiar. Teria sido muito fácil para o acionista principal, na altura, vender as participações, ou mesmo a sua participação no grupo cotado, mas decidiram, em boa hora, julgo eu, insistir e, portanto, esse aspecto trouxe muita confiança a toda a gente no mercado. Um acionista que não abandona o barco parece-me que é muito relevante para qualquer processo de alteração. Há a queda do muro em 89 e, portanto, foi uns anos depois, não muitos anos depois, 3, 4 anos depois, que surgiu o mercado polaco como um mercado que, pela sua dimensão e pela sua cultura, podia proporcionar oportunidades muito interessantes. Desistir é uma palavra que não existe. O meu pai até dizia que não fazia parte do nosso vocabulário. Porquê? Porque nós temos sempre a capacidade de perceber o que queremos e aonde queremos chegar e como é que lá vamos chegar. Na Polónia foi muito difícil os primeiros 10 anos, foram, eu diria até quase 12 anos, mas nunca desistimos, nunca cedemos. Sabíamos o que queríamos e atingimos e hoje somos uns líderes destacados. Na Colômbia também sabemos o que queremos, sabemos também que o caminho não vai ser fácil, mas o objetivo está traçado. Para mim, o que foi mais impressionante foi ver como vocês escolhiam, como é que a Jerónimo escolhe as lojas na Colômbia. Eu nunca vi, fora do país, uma empresa, até hoje nunca vi do mesmo ramo ou ramo parecido, mesmo na área industrial, com o nível de científico e sistemático e estratégico como vocês aproximaram. Começar numa região da Colômbia, depois ir a outra região, depois finalmente ir para a capital. Ou seja, quer seja na Polónia, quer seja na Colômbia, de conseguir utilizar aquilo que vos faz diferenciar dos vossos concorrentes e tornarem-se num grupo de excelência, num grupo que cria grande quantidade de emprego, portanto, emprega muita gente. E esta empresa, de facto, tem sido um exemplo e 30 anos em mercado fizeram de uma pequena empresa de distribuição nacional se transformasse numa grande empresa multinacional, como é hoje o Grupo Jerónimo Martins. Fazendo hoje, 30 anos depois, as contas daquilo que foi a valorização da própria empresa, a que número é que nós chegamos? Quem tivesse investido em 37.400 ações, que era 1% do capital de Jerónimo Martins na altura, teria investido nessa altura a preços constantes, a valores de hoje, cerca de 1.800.000 euros. E para manter esses 1%, teria que investir em diversos momentos, o que significa hoje, a preços constantes, a preços de hoje, um investimento acumulado da ordem dos 7,7 milhões de euros e médio ao longo deste período de 30 anos de 5,5 milhões de euros. Essa posição de 1% vale hoje entre 95 a 100 milhões de euros. O mercado de capitais disse-nos claramente que estávamos a seguir um caminho difícil. O Grupo Jerónimo Martins adaptou-se. Percebeu perfeitamente que o seu endividamento estava para além do que era saudável e desejável e mudou. Sabia que para conseguir mudar o endividamento era preciso reestruturar o portfólio e fê-lo. E esse respeito por mercado de capitais teve um retorno positivo. E realmente foram decisões muito acertadas, evidentemente decisões muito acertadas, mas tendo que haver a coragem de esperar pelo retorno do investimento, porque não é de um dia para o outro em nenhuma área que se obtenha um retorno do investimento,
E penso que foi assim que nasceu o maior sucesso que Portugal teve no mundo em termos empresariais. Indiscutivelmente, isto só foi possível porque tinha, por um lado, uma visão muito clara, um projeto estratégico muito bem fundamentado, mas, acima de tudo, uma liderança extremamente esclarecida, credível, mobilizadora. E, portanto, tudo isto só foi possível por força da clarividência e, sobretudo, da determinação do Sr. Alexandre Soares dos Santos. A liderança do meu pai foi muito forte no Jerónimo Martins e deixou-nos muita responsabilidade, mas foi também uma liderança que nos permitiu preparar o futuro. E isso é o fator mais importante, é preparar as lideranças do futuro. Foi uma coisa que o Jerónimo Martins sempre soube fazer e que nós vamos sempre continuar a fazer, porque as companhias ficam para além dos homens. E esse respeito é aquilo que nos vai guiar para o futuro. E quando voltarmos a entregar aos próximos, ainda seja mais forte e mais determinada do que aquela que recebemos.